E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre ouro, porque quem me acompanha há mais tempo, principalmente no Instagram, onde eu fui mais ativo no ano passado, sabe que eu tenho parte do meu portfólio em ouro, que eu vejo como uma posição interessante, sobretudo no momento atual. Só que se a gente for pegar a performance do ouro, ele tem caído bastante nos últimos tempos. O que será que está acontecendo? Será que passou do momento de ter ouro no portfólio? Se a gente for pegar a performance do ano passado, ele terminou o ano subindo quase 7% em dólar. E nesse ano, desde janeiro até agora, ele tem caído quase 6% no momento que eu gravo esse vídeo, né? Depois que o vídeo sair, o mercado vai começar a funcionar, isso vai mudar, mas está bem próximo disso. E o que tem acontecido com o ouro para que ele tenha essa queda nos preços, né? O preço mais alto dele foi registrado no ano passado e em torno de agosto, como vocês podem ver aqui na figura, eu estou utilizando o gráfico dos preços do ETF de ouro IAU, que é aquele que eu uso particularmente para ter a maior parte da minha posição em ouro, e desde então foi só ladeira abaixo, com alguns momentos ali de subida, mas com uma performance negativa, como eu já disse, nesse ano, e que comeu muito da boa rentabilidade que nós tivemos até agosto do ano passado. Nós chegamos a ter quase 30% de rentabilidade em dólar no ano e desde então só queda. E o motivo, né, o provável motivo, melhor dizendo, porque embora haja uma forte correlação, né, a gente não pode falar que é só por conta disso, está nesse outro gráfico aqui mostrando a subida dos juros de longo prazo de alguns títulos públicos, como por exemplo os títulos públicos de 10 anos nas Treasury Notes dos Estados Unidos, do Japão, também título público de 10 anos, e da zona do euro. A gente pode ver, inclusive, que nesse ano essas subidas se acentuaram, principalmente ali nos títulos do Japão e da zona do euro, e nos Estados Unidos também, mas os títulos já estão subindo desde agosto do ano passado. A gente vê uma mínima ali em agosto e depois só subida nos momentos seguintes, né? Então, com uma forte correlação aí dessa subida do Treasury de 10 anos com a queda do ouro. E aí fica novamente a pergunta, isso quer dizer que passou o aumento do ouro no portfólio, né? Por que existe essa correlação? Essa correlação existe porque os juros reais, ou seja, juros positivos, são um grande inimigo daquelas posições que não pagam juros e não geram fluxo de caixa, como é o caso, por exemplo, do ouro e também de um outro ativo que eu gosto bastante, já fiz vários vídeos sobre, que é o Bitcoin. E se nós temos, né, nesse momento esses juros subindo, eles estão subindo por conta de expectativas de inflação maiores à frente, uma vez que nós temos dois grandes fatores que ajudam o mercado a fazer essa previsão de que teremos uma inflação mais alta à frente. Um deles é o fato das economias terem ficado fechadas praticamente durante o ano passado e agora, apesar de uma reabertura parcial, o avanço das vacinas, muitas ainda se encontram abaixo daquilo que produziam antes. E o outro ponto é que foi criado um volume cavalar de recursos no ano passado, e esses recursos foram injetados no mercado, foram dados também na mão das pessoas, e essa competição das pessoas, né, por uma produção mais escassa, porque, como eu já disse, as economias ficaram fechadas no ano passado, costuma elevar os preços. E essa elevação dos preços é um dos sintomas da inflação, a causa seria esse aumento dos recursos no mercado, e com esses preços maiores lá na frente, a tendência é que os bancos centrais pelo mundo aumentem suas taxas de juros para tentar segurar esses preços. Diante desse cenário, o ouro tem caído. Mas a questão é que nós não estamos ainda num patamar de juros positivo, né, analisando juros reais. Nós temos juros nominais ali, por exemplo, nos títulos públicos americanos, passando de 1%, mas com uma expectativa de inflação mais alta lá na frente. Então nós ainda teríamos juros negativos. Por conta disso, na minha humilde opinião, e isso reflete a maneira como eu aloco o meu capital, eu vejo ainda como um momento propício para que você tenha ouro no portfólio. Na verdade, pegando uma frase de um dos grandes defensores aí da alocação em ouro, Ray Dalio, ele fala que se você não tem ouro no portfólio, ou você não entende história, ou não entende de economia. E eu vejo essa frase como algo positivo, porque de fato, se a gente for pegar ao longo de toda a história, se a gente fosse fazer uma viagem para o passado, se você levasse um punhado de ouro, você conseguiria, né, pagar por comida, por roupas, por estadia, em qualquer lugar onde houvesse basicamente uma civilização, né, houvesse uma sociedade ali funcionando. Inclusive em sociedades que não tinham contato entre si. Você pega os incas e os astecas, quando os espanhóis chegaram aqui, eles valorizavam o ouro, assim como os espanhóis, apesar de não terem uso monetário para o ouro. Eles não tinham uma moeda, mas utilizavam como objeto de adorno. Falavam inclusive os incas, no caso, que o ouro era quase que sagrado, porque ele seria o suor do sol, as pratas seriam as lágrimas da lua. Então havia essa questão do ouro ser valorizado por essas culturas. E pegando a noção de efeito Linde do Taleb, né, aquilo que tem valor há muito tempo, e não é orgânico, nós escapamos dessa regra, tende a ter valor por mais tempo no futuro. A não ser que aconteça alguma coisa disruptiva com o ouro, né, como já aconteceu com outros metais. O alumínio já foi muito valorizado no século XIX, até que a mineração de alumínio avançou, o processo se tornou mais simples, era muito complicado separar o alumínio, ele se tornou abundante e o preço dele caiu. Se nada acontecer nesse caso, a tendência é que o preço
preço do ouro ele continue sendo um preço relativamente alto, embora com oscilações, ele pode tanto subir quanto cair. Mas por que, no caso, eu gosto do ouro nesse momento específico, né? Porque eu tenho ouro no meu portfólio há bastante tempo, mas era uma alocação percentualmente bem pequena lá atrás e hoje é uma alocação maior, que chega a quase 10% do portfólio. Por que essa mudança em termos de percentual dentro da minha carteira de ativos? Isso aconteceu devido às condições que nós temos agora. Posso listar alguns fatores, por exemplo, que me levam a crer que o ouro ele vai ter um preço mais alto lá na frente, desde que essas condições sejam mantidas. A primeira delas é a questão da escassez. O ouro é muito escasso. Segundo um dado do World Gold Council, eles dizem que todo o ouro minerado durante a história da humanidade, desde lá do Egito Antigo, por exemplo, né, se for colocado junto, vai ocupar mais ou menos a área de 2 piscinas olímpicas e meia, né? Tem até uma figura retratando isso. Então pensa no tamanho do planeta Terra e do quanto de ouro a gente tem já explorado. É muito pouco. Então aquilo que é escasso, principalmente nesse momento onde governos têm criado um volume de recursos cavalar, como se não houvesse amanhã, tende a ser valorizado. O ouro mesmo já foi o lastro da moeda durante muito tempo por conta disso. As moedas tinham um lastro em ouro. E qual era o lastro do ouro? A escassez. Então aquilo que é escasso tende a valer mais. Um outro ponto é a questão da demanda. Nós já temos uma forte demanda por ouro devido a, por exemplo, a joalheria, né? Você tem culturas aí que gostam muito de dar dote em ouro. Você tem lá os indianos, né? Um dos países mais populosos do mundo, e além disso lá você tem uma migração agora da população do campo para a cidade, um aumento da renda per capita, então isso meio que garante a demanda por ouro nesse aspecto, pensando na parte de joalheria. Você tem um uso industrial, que é muito menor do que poderia ser, porque o preço do ouro é muito alto, né? O ouro, por exemplo, é um ótimo condutor de eletricidade, mas se já roubam cobre dos postes, imagina se os postes tivessem ouro lá, aí que o Brasil não tinha luz em lugar nenhum, né? Todo mundo tava pegando ouro dos postes. Mas ele tem esse uso industrial também, e além disso, há um aumento da demanda pelo aspecto financeiro, porque uma coisa é você ter ouro no seu portfólio enquanto você tem juros reais no mundo. Pegando o exemplo brasileiro, lá em 2015, quando nós tínhamos juros de 14% ao ano, o meu ouro no portfólio era nem 1%, tinha basicamente só um pouquinho. Depois que os juros começaram a cair, e nesse momento, por exemplo, pegando o Selic em 2% e IPCA de 12 meses em mais de 4,5%, nós temos juros altamente negativos aqui no Brasil. O Brasil tem juros mais negativos do que a Suíça. Nesse ambiente, vale a pena você ter esse ativo no seu portfólio, que pode se valorizar devido a essa escassez natural do ouro, que tende a ser mantida, inclusive, é o próximo fator que eu vou listar aqui, e um aumento da demanda por esse metal nesse cenário de juros muito baixos ou até negativos. Um outro ponto sobre essa escassez que vale ser comentado é a questão de que o ouro que já é escasso pode ficar mais escasso ainda, porque o tempo de prospecção de uma nova mina, né, desde a descoberta da mina, que é algo complexo, os estudos de sua viabilidade, para ver se ela pode ser explorada, a parte de regulação, tudo isso leva em torno de 10 anos. Tanto que a maior parte das mineradoras, ela prefere comprar, né? Alguém faz a prospecção de uma mina e o cara vai lá e compra essa mina depois dessa empresa que achou aquele local viável, porque é mais rápido fazer isso do que a própria mineradora correr atrás. E por conta das incertezas da pandemia no ano passado, várias mineradoras pelo mundo seguraram os investimentos na prospecção de novas minas. Com isso, a tendência é que, embora o preço do ouro tenha avançado do ano passado para cá ainda, embora, né, nós temos visto que a partir de agosto veio uma boa queda nesse preço, ainda assim não houve investimento, então a tendência é que a produção de ouro se mantenha meio que estagnada, enquanto a demanda pode estar aumentando devido a esse aspecto financeiro que eu acabei de citar anteriormente. Um quarto ponto que vale a pena ser citado é que eu mostrei que os juros são inimigos do ouro, porque nós vimos o aumento dos juros nos Estados Unidos e desde então uma queda no preço do ouro. Contudo, esse aumento de juros ele não é interessante para o governo americano, assim como não é interessante para o governo japonês, que é altamente endividado. Os Estados Unidos têm cerca de 130% de dívida comparada ao PIB, o Japão passa de 200%. Na Europa também não temos um cenário tão diferente, então diante disso, qual é a tendência da ação dos bancos centrais? Eles devem fazer alguma coisa para diminuir essa taxa de juros de longo prazo. Você tem bancos centrais, por exemplo, que já fizeram recentemente, né, a venda de títulos públicos de curto prazo para arrecadar recursos, para comprar os títulos públicos de longo prazo. E o que acontece, né? Se eles começam a comprar muito esses títulos lá, da ponta longa da curva, que estão com taxas de juros mais altas, eles comprando muito, o preço dos títulos sobe e a taxa de juros tende a cair. Dando um exemplo com o mercado acionário, que eu acho que facilita um pouco o entendimento, né? Mais gente entrou no mercado acionário e entende o aspecto que eu vou falar aqui. É a mesma coisa de você, por exemplo, encontrar uma ação que está custando R$10 e paga 5% de dividendo, ou seja, está pagando um juro alto aí para o investidor. Se todo mundo começa a comprar aquela ação, o preço dela sobe, chega, por exemplo, a R$15, né? Antes ela valia R$10, pagava 5% de dividendo, ou seja, 50 centavos ao ano, agora ela vale 15 e continua pagando
pagando 50 centavos ao ano. Então, dividindo 50 centavos por 15, aquele dividendo caiu de 5% para 3,3%. Ou seja, a taxa que ela paga, né, de juros, como se fosse aí um título público, teria caído. Então, se os governos começarem a comprar muito esses títulos de longo prazo, eles derrubam essa taxa e, novamente, nós veríamos uma apreciação do ouro, levando em conta que essa correlação entre os títulos de 10 anos americanos, por exemplo, e o ouro, se mantenha, né? E é uma correlação muito forte. Ela se provou em várias vezes na história. E por que os governos tendem a fazer isso? Porque eles não querem que essa dívida que eles têm, monstruosa, muito grande, cresça a juros maiores. Isso poderia trazer problemas para os governos. E nós já vimos que eles estão usando esse recurso dos bancos centrais criarem moeda e interferirem no mercado desde lá da crise de 2008. Inclusive, se a gente for pegar dados, no final de 2007, os 3 maiores bancos centrais do mundo, o Banco Central dos Estados Unidos, do Japão e da Europa, os 3 mais importantes, talvez seja melhor colocar, eles tinham dentro do seu balanço de ativos cerca de 3,3 trilhões de dólares. No final de 2020, após uma produção de dinheiro sem precedentes, né, para que eles pudessem comprar ativos no mercado, eles chegaram a um balanço de 23 trilhões de dólares. E todo esse dinheiro, né, novamente, o que eles fazem com isso? Eles produzem, compram ativos no mercado, esse dinheiro vai para os mercados. No caso, se eles compram títulos públicos de longo prazo e outros ativos também, o preço aumenta. E veja que esse movimento, ele meio que garante a continuidade daquilo que está acontecendo agora, que é essa criação de recursos sem precedentes. Se a gente for pegar até os dólares existentes no mundo hoje, cerca de 20% dos dólares foram criados apenas no ano passado. E isso deve continuar, porque os governos continuam incorrendo em déficits, ou seja, eles gastam mais do que arrecadam. Esses déficits, eles viram dívidas, ou seja, viram títulos públicos. Esses títulos públicos, em grande parte, estão sendo comprados pelos bancos centrais, que devem comprar ainda mais títulos de longo prazo para derrubar essa taxa de juros. Então, toda essa dinâmica é favorável para o preço do ouro. E ela tende a continuar acontecendo. Inclusive, né, pensando em termos de Brasil, a gente pode falar que o ouro ele é uma proteção contra essa desvalorização monetária. E a nossa moeda, por ser uma moeda emergente, ela tem sofrido bastante, sofreu muito no ano passado, tem sofrido bastante esse ano. Dependendo da régua que você usa para medir, ela foi a pior moeda entre os países emergentes. Se você considerar, por exemplo, o câmbio oficial da Argentina, foi isso que aconteceu. Considerando o câmbio de mercado, que é o verdadeiro, não, mas o Brasil continua sendo uma das piores performances. E aí você pode pensar da seguinte maneira: se a gente viu que o ouro é uma proteção contra a desvalorização da moeda, e a gente pode falar também que o avanço da bolsa seria uma medida do capitalismo de um país, né? Você vê que as melhores performances em termos de bolsa de valores ao longo do tempo são de países que são mais capitalistas, né? Capitalismo entendido aí como liberdade de mercado. Então, aqueles que são mais livres costumam ter uma geração de riqueza maior. Eu fico me perguntando, o que é maior aqui no Brasil? A nossa liberdade, né, o nosso capitalismo ou a desvalorização monetária? Eu vou colocar um gráfico aqui que ilustra bem essa questão. Eu comparei a performance do Ibovespa, o principal índice acionário aqui do Brasil, com 2 fundos de ouro, um da Orama e um da Caixa, desde 2013 até o final de 2020. Foram os dados que eu consegui. Lembrando que após o final de 2020, a bolsa ela subiu, ela deu uma queda e o ouro ele continuou em queda. Contudo, a gente vê que o fundo da Orama ele ganhou do Ibovespa ao longo do tempo, enquanto o fundo da Caixa ele perdeu, mas não perdeu por muito, né? Ele ficou um pouco atrás. E esse fundo da Caixa ele é horroroso, aquele padrão Caixa Econômica de qualidade, né? Taxa muito alta, que acaba comendo parte da rentabilidade do cotista. Contudo, mesmo esse fundo ruim, alocado em um único ativo, que foi o ouro, que como eu disse, né, tem esses drivers de valorização que não estiveram presentes durante boa parte do tempo, já que esses juros em patamar negativo, zero, embora esteja acontecendo no Japão e na Europa há mais tempo, eles são uma novidade no mercado americano e também no mercado brasileiro, e mesmo assim o ouro conseguiu ter uma bela de uma performance. E aqui eu não estou defendendo de maneira alguma que você não tenha bolsa de valores e tenha apenas ouro no seu portfólio, ou que você tenha que escolher entre um e outro e não possa ter os dois. Eu acho bem interessante que você tenha os dois, inclusive, porque eles têm uma performance descorrelacionada, né? Muitas vezes quando um vai mal, o outro acaba indo bem, melhorando a performance da sua carteira e diminuindo a volatilidade. Se você tem uma carteira menos volátil ao longo do tempo, que pega, por exemplo, né, 25% das subidas da bolsa e quando cai só pega 20% da queda, você está ganhando do mercado no longo prazo, desde que o mercado mantenha a trajetória que normalmente ele mantém, de subidas e descidas constantes. Eu gosto de falar que a bolsa ela sobe caindo e cai subindo, né?
Porque a gente sempre tem esse sobe e desce, invariavelmente ele tem acontecido ao longo da história. Até porque vamos lembrar da principal objeção que existe quanto a ter ouro na carteira, que é uma objeção verdadeira. O pessoal muitas vezes fala, não quero ter ouro porque o ouro ele não paga juros, ele também não gera um fluxo de caixa, ele não vai me pagar dividendos no futuro. E isso é verdade, não tem como argumentar contra. Mas a questão é que ninguém compra ouro esperando receber dividendos ou juros no futuro. Você compra ouro por outro motivo. É a mesma coisa que falar que você não quer ter um cachorro porque ele é incapaz de fazer a sua barba ou de preparar um belo café da manhã. Ninguém compra um cachorro esperando isso. Compra por outros motivos. E qual o motivo principal para comprar ouro? É pensar nele como uma reserva de valor, ao que venha proteger o seu poder de compra ao longo do tempo, principalmente em países como o nosso, onde a trajetória da moeda não tende a ser boa. E para isso basta analisar a história do Brasil antes do Plano Real. Podemos dizer até que durante o Plano Real, porque embora ele tenha sido um sucesso, ele é muito mais um sucesso quando comparado aos nossos fracassos anteriores, porque o real ainda perde valor de maneira muito rápida, e o ouro seria uma proteção para isso. Mas por último eu deixo um questionamento aqui no vídeo, porque todos esses fatores que eu listei, que são interessantes para a apreciação do preço do ouro, eles também servem com algumas adaptações para criptomoedas, entre elas, o Bitcoin, aquela que é a principal. E outro dia eu vi um comentário bem interessante, se eu não me engano foi do Michael Saylor, o CEO da MicroStrategy, que é uma empresa americana que está comprando muito Bitcoin, emitiu dívida, fez subscrição, tudo para comprar mais Bitcoins ainda, e era uma empresa de tecnologia, mas virou praticamente um ETF de Bitcoin, de tanto que eles compraram. E ele estava questionando as pessoas, perguntando se o Bitcoin não seria a disrupção do ouro. E argumentando que tudo aquilo que é digital venceu a sua versão analógica. Então será que esse não poderia ser um motivo também para as pessoas estarem deixando de comprar ouro e preferindo comprar Bitcoin? Será que o Bitcoin vai realmente acabar com essa questão do ouro ser visto como uma reserva de valor? Se tem uma frase do Ray Dalio no começo do vídeo, o próprio Ray Dalio não gostava de Bitcoin, ele falava muito ali da questão de uma alocação em ouro, e agora ele continua gostando de ouro, mas passou a gostar de Bitcoin. Então, naturalmente, parte do que ele alocava em ouro, como um ativo está sempre, entre aspas, competindo com outro, já que nós temos dinheiro limitado, ele pode estar comprando menos ouro e comprando mais Bitcoin. Eu não vou falar a resposta para essa pergunta, porque eu também não sei, só o tempo irá dizer. Contudo, eu mantenho tendo os dois no meu portfólio. E, logicamente, espero que o Bitcoin suba mais do que o ouro, porque é um mercado muito menor. O Bitcoin ele bateu 1 trilhão de valor de mercado, já está caindo, já está bem abaixo disso, com a realização dos últimos dias, enquanto o ouro é um mercado trilionário. Mas por que eu mantenho o ouro? Porque ele tem como reserva de valor aquilo que falta ao Bitcoin. Na verdade, ele tem de sobra, que é o teste do tempo. Se ele é valorizado há milhares de anos, inclusive por civilizações, como eu disse, que não tinham contato entre si, a chance de que ele continue sendo valorizado, mantida a escassez do ouro, é muito maior do que o Bitcoin, que tem apenas 12 anos. Embora eu pense que ele é uma aposta mais convexa, mas não abro mão de ter ouro no portfólio, ainda mais nesse momento, pelos motivos que eu listei aqui no vídeo. Mas deixe o seu comentário aqui, pensando sobre essa questão de ouro versus Bitcoin, se realmente ele pode ser disrupção, e também falando se você acha que estamos num bom momento para ter ouro no portfólio ou não. Fico por aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.